Como o narcisista reage quando ele é confrontado? Fique comigo nesse vídeo porque nós vamos tratar desse assunto no vídeo de hoje. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental e psicanalista, e esse é mais um do canal Aconselhando Vidas. Como o narcisista reage quando é confrontado? O confronto é um dos momentos mais reveladores das relações humanas. É quando a máscara cai, a defesa são ativadas, a verdade psicológica tende a emergir e, com mais intensidade, provoca maiores reações. Quando falamos do indivíduo com traços de personalidade narcisista, esse momento se torna ainda mais crítico. Isso porque, na realidade, o narcisismo, especialmente na sua forma patológica, está sustentado por uma arquitetura frágil, por uma arquitetura psíquica muito vulnerável, e embora externamente pareça forte, internamente ele é uma pessoa muito sofrida e muito transtornada. Agora, no vídeo de hoje, eu quero tratar desse assunto com uma ótica na psicanálise, de como o narcisista reage quando é confrontado, quais os mecanismos psíquicos entram em ação, quais são as implicações emocionais, relacionais e até espirituais desse indivíduo nesse comportamento. Primeiramente, nós queremos entender aqui o que podemos chamar de a estrutura defensiva do narcisista. Antes de entender a reação do confronto, precisamos compreender o que sustenta o comportamento narcisista. Na psicanálise, o narcisista não é apenas vaidade ou ego inflado. Ele é, muitas vezes, uma defesa contra uma ferida profunda de inadequação, contra uma rejeição, um abandono, geralmente originada na infância. O indivíduo constrói uma falsa identidade, grandiosa, de preferência, para proteger o seu eu verdadeiro fragilizado que está lá no subconsciente, sofrendo, mas ele guarda. Aqui, nessa estrutura, ela funciona como um escudo psicológico. E qualquer tentativa de confronto é percebido como, não como um diálogo, mas como uma ameaça à sobrevivência psíquica daquele indivíduo. O confronto, ele é tratado pelo narcisista como uma ameaça psíquica. Por quê? Porque quando alguém confronta o narcisista, é porque já percebeu que ele é uma pessoa fingida, que ele é uma pessoa mascarada. Quando você aponta algumas incoerências no seu falar, no seu agir, algumas mentiras, alguns abusos, alguns comportamentos tóxicos, faz com que ele se sinta atingido, não apenas no comportamento, mas em toda identidade construída por ele. Isso gera o que nós chamamos de o colapso narcisista ou ferida narcísica. Essa ferida ativa um estado interno do narcisista de vergonha profunda, porque, ainda que inconsciente, ele sente isso.
a sensação de exposição das suas fragilidades, medo da perda de controle, ameaça a autoimagem idealizada dele. Então, além disso, o narcisista, ele não reage com reflexão, ele reage por defesa. Isso aqui é interessante que nós compreendamos, porque o narcisista, como um ser fragilizado, ele vai defender essa área com todas as suas forças. As principais reações que o narcisista tem ao ser confrontado são, primeiro, negação absoluta. Ele vai negar até o fim. A primeira reação costuma ser negar completamente os fatos. Você vai ouvir frases como: isso nunca aconteceu, você que está inventando, você entendeu tudo errado. Aqui entra o mecanismo de defesa chamado de negação. Essa negação impede o indivíduo de reconhecer qualquer realidade que ameace o seu ego. E aí ele começa a trabalhar o que nós chamamos de gaslighting. O gaslighting é a manipulação da realidade. Uma das respostas mais perigosas que o narcisista pode utilizar contra a sua vítima, que agora está consciente de quem ele é. O narcisista tenta fazer a vítima duvidar da própria percepção. E é interessante porque ele vai usar palavras como: você é muito sensível, você está exagerando, você está ficando louca, você está ficando louco. Qual o objetivo disso? O objetivo é desestabilizar emocionalmente o outro e recuperar o controle daquela narrativa. Sim, porque todo narcisista vive de narrativa. De narrativa. Do mais simples ao mais alto grau político que nós possamos ter. A inversão de culpa também é muito importante que você se dê conta, que é o que nós chamamos de projeção. Na psicanálise, isso é chamado projeção. O que é projeção? É quando o narcisista atribui ao outro exatamente aquilo que ele faz. Se ele mente, ele chama você de mentiroso. Se ele manipula, ele diz que você é um manipulador. Se ele trai, ele acusa você de traidor, de traição. Isso alivia a culpa interna e mantém aquela autoimagem de pessoa boa. Agora, veja, quando essa atitude não funciona, ele parte para uma segunda ação, que é o ataque e a agressividade. Quando confrontado diretamente, por isso há um perigo, e nós sempre recomendamos às vítimas que vivem com pessoas narcisistas, não confronte o narcisista sozinho ou sozinha, porque você corre o risco de se machucar. Quando confrontado diretamente, o narcisista pode partir para o ataque. Isso pode se manifestar como uma explosão de raiva, uma agressividade que começa verbal, mas se não tomar cuidado, pode partir para a física. E essa agressão, ela tem o intuito de intimidar, de intimidação. E depois começa a desqualificar a outra pessoa, a sua vítima. E essa reação é conhecida como raiva narcísica. Ela surge porque o confronto, ele rompe a ilusão de superioridade dele. Então, quando ele não usa essa agressividade, ele entra num estado chamado de silêncio narcisista ou pedra cinza.
né? É aquele modo dele ficar calado, ele fica calado, não fala com você, é como se ele tivesse de mal de você. Ele entra e sai dentro de casa, não fala nada, faz as coisas, e quando você pergunta alguma coisa, ele responde com monossílabos. Tá. O narcisista ignora, ele se afasta, corta a comunicação, tudo isso com a intenção de punir a sua vítima. Esse comportamento tem duas funções: recupera o controle dele e faz o outro sentir culpa por confrontá-lo. E a pessoa que está confrontando geralmente é uma pessoa também magoada, sofrida, dependente emocionalmente. Ela se sente culpada e entra em desespero e pede desculpa, muitas vezes, por coisa que ela não fez, e assim vai vivendo. E tem gente que vive décadas num relacionamento assim. Você conhece alguém possivelmente. É uma forma de abuso emocional passivo. E quando ele vê que essa atitude não combinou, não deu certo, ele utiliza uma outra arma, que é chamada vitimização. Que, curiosamente, o narcisista, ele assume o papel da vítima. E a frase típica dessa fase é: ninguém me entende, ninguém gosta de mim, você sempre me ataca, você sempre me agride, eu faço tudo por você e é assim que você me trata. Essas frases são muito comuns de você ouvir de um narcisista no período da vitimização dele. E quando ele estiver nessa fase, se alegre, porque é a melhor fase para você reassumir a sua autoridade. Agora, quando ele vê que mesmo assim não funcionou, ele usa o descarte emocional. Ora, se o confronto ameaça demais a sua estrutura, o narcisista, ele simplesmente lhe descarta e vai em busca de uma outra fonte de suprimento narcisista para ele. Então isso ocorre quando a vítima deixa de ser útil, quando a vítima faz com que ele perca o controle, quando a imagem do narcisista está em risco, aí ele cai fora. O descarte, ele pode ser frio, abrupto e sem explicação. Agora, por que o narcisista não aceita o confronto? Por que ele não aceita? Do ponto de vista psicanalítico, o narcisista ele não possui o ego estruturado, capaz de lidar com as falhas. Então, aceitar o erro significa entrar em contato com os sentimentos de inferioridade, com a vergonha reprimida, com a dor emocional antiga, né? Para evitar isso, ele ativa a defesa automática. E a defesa automática, em outras palavras, ele faz o quê? Ele reage assim porque quer. E não porque não consegue reagir diretamente sem colapsar internamente. Então ele age de uma forma que possa se defender de uma futura exposição e de uma futura dor. Mas aí vem um ponto importante, que é nessa época, ou é nessa fase, que ele começa a colapsar. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre o colapso narcisista. É bom que você assista. Porque, em alguns casos, quando o confronto é muito intenso ou repetido, pode ocorrer o chamado colapso narcisista. Porque a máscara dele não pode mais ser sustentada. A realidade se impõe, a admiração externa desaparece. E ele se vê exposto na sua vulnerabilidade. E os sinais claros desse colapso é depressão,
isolamento, raiva intensa, sensação de vazio, perda de identidade, ele se enclausura. E nesse ato dele, ele está muito mais perigoso, tanto para ele quanto para as outras pessoas, pois ele pode se tornar instável emocionalmente. Ou pode se voltar contra si próprio, não é? Cometendo atos que não podemos dizer aqui no YouTube, mas você sabe, ou agredindo outras pessoas lá fora. E isso é importante que nós compreendamos. Há algumas implicações para quem confronta. Confrontar o narcisista não é como confrontar uma pessoa emocionalmente saudável. As consequências podem incluir confusão mental. Devido ao gaslighting, a vítima começa a duvidar de si mesma. A confusão mental ocorre devido a esse gaslighting. Aí vem a culpa e a autossabotagem. A inversão de culpa faz com que a vítima se sinta responsável por ele ter saído de casa, por ele ter abandonado o lar, por ele ter se revoltado. E ela se torna responsável pelo problema. Isso causa uma certa exaustão emocional. A constante necessidade de se defender, de se explicar, de mostrar que estava certa ou certo, isso gera um desgaste emocional tremendo. Então vem a perda da autoestima também. Essa vítima já está com a autoestima baixíssima. Então, com a desvalorização que ele fez na segunda fase do ciclo narcisista, que continua enfraquecendo aquela pessoa na sua identidade de vítima. E ela corre o risco de aceitá-lo de volta, com saudade, pensando em fazê-lo mudar para que ele seja tão carinhoso como foi no início. Ele não vai ser mais carinhoso como aquele jeito, não vai. Então, por causa da dependência emocional, quando ele vier com o hoovering, que é o puxar você de volta para o relacionamento, você vai aceitar. Só que você, como vítima, aceitando essa atitude, você corre o risco de ficar pior do que estava antes, porque ele vem com raiva. E ele vem para machucar psicologicamente. Então é preciso que você saiba disso. Aí a pergunta que surge: devo confrontar o narcisista? A resposta é: tenha cautela. Confrontar pode ser necessário, mas deve ser feito com consciência. Você deve considerar algumas condições. O narcisista raramente muda com um confronto direto. Ele prefere fugir. O confronto pode intensificar até mesmo os abusos. E nem sempre vale a pena buscar validação. Em muitos casos, a melhor estratégia não é confrontar, é estabelecer limites claros para a convivência. E como lidar com o narcisista após o confronto? É o que nós já falamos aqui. Estabeleça limites, entre numa condição em que você não se envolva com o jogo emocional dele, documente os fatos que estão acontecendo, documente tudo, se necessário. E use a ajuda de um profissional na área de saúde mental, um psicólogo, uma psicóloga, converse com ela vai lhe orientar. Tem muitas psicólogas ao redor de sua casa, pode ter certeza. E você procurando, ela vai lhe atender, um psicanalista onde você possa conversar, né? E no caso mais grave, esses profissionais poderão encaminhá-la para um psiquiatra que vai passar um medicamento para ajudar você a se equilibrar emocionalmente
e aí começar um tratamento mais, vamos dizer assim, mais eficiente nesse sentido. Então, fortaleça a sua identidade, considere o distanciamento quando necessário, e nesse ponto a gente deve ter a consciência de que o narcisista, ele é uma pessoa também sofrida. Mas não é porque ele foi sofrida que ele pode ou tem o direito de fazer as outras pessoas sofrerem. Então, vá com calma, vá com consciência, procure ajuda, certo? E nunca faça a coisa sozinha, isolada pela sua própria força. Se você quiser maiores informações, eu vou deixar o link aqui de um aconselhamento que eu estou fazendo. E se você se interessar por esse aconselhamento e acompanhamento, nós faremos online, pelo WhatsApp mesmo, e podemos lhe acompanhar e lhe ajudar naquilo que for necessário, tá certo? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso vídeo, divulgue o nosso canal, para que nós possamos ajudar muito mais gente, tá bom? Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.